Feliz sábado, que bom estar aqui novamente, podendo estudar a lição dessa semana. O nosso desejo era estarmos todos juntos aqui, mas como não podemos ainda, nós queremos levar a igreja até você. Na verdade, você é a igreja, e você pode ser a igreja aí onde você está, para o seu vizinho, para os seus amigos, e poder fazer a diferença na vida deles. É um momento que nós estamos vivendo muito difícil, mas é um momento de nós sermos Cristo para as pessoas e poder levar a mensagem de fé e esperança. Estamos tendo um privilégio muito grande de, nessa semana, acompanhar a Semana Santa através da Novo Tempo, através dos canais da internet, e podemos ali aprender um pouco mais do sacrifício e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você ainda não está acompanhando, não se preocupe, você pode encontrar na internet, no canal da Novo Tempo, encontrar ali todas as mensagens até hoje. E hoje à noite, às 20 horas, nós iremos continuar com essas mensagens maravilhosas que o pastor Luiz está trazendo para a gente, e amanhã também termina. E hoje, às 11 horas, nós teremos um culto todo especial através da Novo Tempo com o pastor Josanã. O pastor Josanã, ele esteve pregando para a gente ali direto de Juiz de Fora na sexta-feira da semana passada. E hoje ele vai estar pregando uma outra mensagem ali direto da Novo Tempo. Então que você possa, 11 horas hoje, fazer parte também desse momento de adoração ao Senhor, onde a palavra será aberta. E não se esqueça que a partir da próxima quarta nós voltamos com as nossas lives do nosso culto de quarta-feira. E você é nosso convidado para participar, mandando o seu pedido de oração, o seu agradecimento, a sua interação ali. É muito importante a sua interação, o seu momento com a gente ali, e nós estaremos orando por você, pelo seu pedido, pelo seu agradecimento. Tá bom? Nós estamos estudando uma lição nova, um trimestre novo, um assunto novo, empolgante. Eu estou me sentindo na faculdade de teologia. A impressão que eu tenho, eu estou lá no meu primeiro ano de teologia, quando a gente aprendia essas coisas, esses assuntos. Então, é muito bom relembrar desses assuntos. Eu estava vendo na lição dessa semana, muitas das coisas que a gente está estudando aqui na lição é o que eu falo quando eu dou um estudo bíblico e eu falo sobre a Bíblia. Muitas dessas coisas, no meu estudo bíblico, eu tenho falado isso. A lição dessa semana é a origem e natureza da Bíblia. Como que ela chegou até a gente aqui? Como é que foi o processo da escrita da Palavra de Deus? Como é que a gente pode entender e interpretar melhor a Bíblia? Qual a ligação dela com Jesus? E para me ajudar hoje, na semana passada nós tivemos aqui o Vinícius, que é representante aqui da igreja de Extremo, onde nós estamos. E hoje eu estou aqui com o Diego. O Diego também é um estudante de teologia, está se preparando para no futuro ser também um servo do Senhor, um pastor. E ele está com a gente aqui um tempo e vamos aproveitar bastante a presença do Diego aqui com a gente no distrito, e ele está frequentando agora, ele vem representando a igreja de Munhoz, a nossa igreja mais distante, que fique claro isso, a nossa igreja mais distante. Obrigado, Diego, por ter aceitado o convite. Ao lado dele está o Marcos aqui, está no centro, ele está em evidência aqui. O Marcos foi um grande incentivador para ter esse momento aqui da Escola Sabatina. Numa reunião que fizemos, ele foi um dos que incentivou para ter esse momento da lição online aqui. Marcos, seja bem-vindo também. Obrigado por você estar aqui com a gente. Bom dia a todos. Deus abençoe todos. Um feliz sábado. Espero que vocês apreciem bastante essa lição, porque é muito interessante. É uma lição que a gente deve levar aí do princípio dos nossos estudos, e que tem muito proveito para nós adventistas e para as pessoas também que ainda não conhecem a Bíblia, não conhecem ainda o Evangelho. Então tem muito proveito aí para a gente poder falar e discutir. Amém. Só um detalhe, hoje por volta de 10h30 mais ou menos, essa lição ela vai estar liberada também pelo YouTube, lá no meu YouTube. Eu vou deixar o link depois, vou enviar o link para os grupos de WhatsApp e também nas redes sociais.
sociais, para que quem quiser acompanhar, quem quiser encaminhar pelo YouTube, fica mais fácil. Por volta de 10h30 vai estar também essa lição de hoje aqui. A da semana passada já está ali no meu YouTube. Mas para a gente começar o estudo dessa lição, nós iremos fazer agora uma oração, e quem vai nos conduzir é o irmão Marcos. Podemos ficar de joelhos? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, abençoado, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pelo sábado, o seu dia de descanso, o nosso dia que podemos te adorar, que podemos estar conectados com o Senhor, que podemos, ó Pai, estar, ó Pai, sempre, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Muito obrigado por este dia maravilhoso, Pai. Conduza-nos, Senhor, nessa lição. Foi uma lição maravilhosa essa semana, uma lição que aprendemos muitas coisas, e uma das coisas que nós aprendemos, Senhor, é que o Senhor, Pai, nos inspira, Pai, que o Senhor está conosco dia a dia de nossas vidas. O Senhor nos escolhe, o Senhor é nosso Salvador, o Senhor é nosso Redentor, e queremos colocar todas as nossas vidas, as vidas de nossas famílias, as vidas das pessoas que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa derramar, Senhor, as suas bênçãos, Senhor, sobre todos nós. Que o Senhor possa também, ó Pai, quebrar, Senhor, esta diferença das pessoas acharem, Senhor, que o seu livro é apenas um livro de história, um livro de amor, um livro de guerra, Senhor. O seu livro, Pai, é um livro de revelação, onde podemos confiar, onde podemos depositar nossas vidas para aprender as coisas que o Senhor nos deixou. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero começar com um verso para memorizar, e a partir dele a gente começa aqui a nossa interação, nossa conversa. O verso para memorizar está no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. Eu fiquei impressionado com esse texto, porque Paulo está falando, né? Paulo está impressionado com o carinho e o detalhe das pessoas, ao receber a palavra deles, entender que não é deles, é de Deus. É Deus que está falando, é Deus que está movendo, é Deus que está agindo, é Deus que está usando eles para trazer aquela mensagem. Mas não é para qualquer um, é para os que creem. É para os que creem. Porque se você não crê, não adianta falar, não adianta ser bonitinho, vai ser só autoajuda. Às vezes a gente vê muito sermão autoajuda, né? A gente liga, a gente vai a algum lugar e tem muito positivismo, mas não tem palavra de Deus. Você tiver alguma impressão sobre esse texto, sobre esse verso? Então, pastor, eu tive da perspectiva aqui da abordagem que o ateísmo, né, que a lição vem colocando o ateísmo e o ceticismo colocam, né? Eu trouxe aqui um texto bíblico, na verdade dois, que eu quero trabalhar com dois aspectos já nesse primeiro momento. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo, que é o escritor aqui de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo, mais uma vez, deixa claro que aquilo que foi escrito, que aquilo que foi colocado não é da sabedoria humana.
é por meio da atuação e do poder do Espírito de Deus. E é por isso que a Bíblia é extraordinária. Tem todo esse poder de transformar, de libertar e de trazer salvação à vida das pessoas. Agora, o outro aspecto, ainda aqui em 2 Coríntios, eu uso o versículo 14 do mesmo capítulo, que Paulo diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, da perspectiva que o ateísmo e o ceticismo abordam a palavra de Deus, jamais eles conseguirão ter uma compreensão clara dos ensinamentos de Jesus, porque o apóstolo Paulo diz aqui que o homem natural ele não compreende, não tem como, porque aqui são ensinos, temas, doutrinas, conceitos espirituais. Se não houver uma ligação do ser humano com o Espírito de Deus, jamais ele terá a compreensão completa e clara das Sagradas Escrituras. Eu acho interessante esse detalhe do homem natural, né, compreender, porque geralmente quando a gente vai conversar com algumas pessoas, as pessoas elas querem buscar a lógica. Não, mas isso não tem lógica. O meu pensamento realmente não tem. Que lógica tem um Deus soberano, ele deixar tudo e vir aqui e sofrer e ser humilhado e morrer por nós? Não tem lógica. Que lógica tem ele abrir mão de tudo? Não tem lógica. O Evangelho não tem lógica, como alguns dizem, né? É loucura para os homens, né? Exatamente. Mas é o poder de Deus. Marcos, você... Eu vou nessa linha que vocês estão comentando, porque como eu sou recém-batizado, eu fiz 1 ano agora. Parabéns. 1 ano, dia 6 de abril. 6 de abril, Deus seja louvado. Comemorei muito esse dia. Então, assim, eu estou muito novinho ainda, muito recente. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha essa abordagem de que as coisas eram para aquele tempo. Que as coisas aconteciam, que foram feitas para os reis, para aquelas pessoas desobedientes, para aquelas pessoas que ao mesmo tempo que clamavam Deus para salvá-las, depois de algum ano ou meses, elas esqueciam daquele Deus. E Deus sempre mostrando para elas que estavam junto delas e queriam que elas voltassem para Ele. Então eu tinha uma percepção humana disso, de não compreender. Quando eu fui tocado pelo Espírito Santo, outro dia eu levei até o Diego e mostrei lá no monte, né? A gente não tinha lugar de oração. Então, assim, as coisas ficaram mais claras para mim. Hoje eu entendo um texto bíblico e vejo quanto Deus atua hoje, ontem e vai atuar no futuro na vida da gente. Quanto Deus está presente na vida da gente todos os dias. A Bíblia ela foi escrita para as pessoas de lá do passado, as pessoas de hoje e com certeza para as pessoas que virão amanhã. Se Jesus Cristo não voltar, esse livro ainda vai ser perpetuado por muitos anos. Vai estar atualizado, né? Atualizadíssimo. Como é que é o seu processo? Eu falei que não ia fazer pergunta, mas eu faço. Como é que é de vocês, o processo de vocês de estudo da Bíblia? Como é que vocês fazem para estudar a Bíblia? Não, eu vou estudar a Bíblia agora. A compreensão da Bíblia. Como é que faz para compreender o que está escrito ali? O que vocês usam? Pastor, eu acho que é fundamental essa pergunta que o senhor fez, é muito importante. Porque, veja, nós precisamos compreender o texto à luz do seu contexto. Se não for dessa forma, nós vamos acabar criando heresias dentro do próprio texto bíblico. Então, pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor, hoje eu estudo sistematicamente a Bíblia, um capítulo por dia, e dessa forma, sempre pegando o texto dentro do seu contexto, para que eu possa ter uma compreensão clara do que está querendo colocar ali para mim. Eu também uso um pouco disso e vou um pouquinho mais. Eu pego às vezes um sermão seu, um sermão de um pastor da Novo Tempo, uma lição da Novo Tempo,
às vezes não entendo, vou lá no Google, vou lá no Wikipedia. Eu procuro clarear um pouquinho mais na minha mente para que eu não fique com dúvidas. E quando eu estou com dúvidas, ainda pergunto para um irmão, para que ele possa me ajudar, para que ele possa dar ali uma clareza no que o texto está dizendo realmente, para eu não ter mais dúvidas, não ter mais aquela coisa de se era assim ou era assado. Então eu quero aprender da maneira mais verdadeira, mais pura, para que o meu coração sinta bem, minha mente sabe o que está fazendo. Porque o que acontece, muitas vezes nós encontramos pessoas que têm muitas dúvidas. E para você tirar a dúvida da pessoa, você precisa saber o que você está fazendo, falando, explicando. Então, eu levo por esse caminho. Eu tento procurar o mais fundo para poder realmente compreender, mesmo porque eu ainda sou um bebezinho ainda. Agora, pastor, eu quero dizer aqui para os nossos amigos e amigas que nos assistem nesse momento que é importante a gente se utilizar de alguns elementos para chegar a essa compreensão, né? Eu falei do texto dentro do seu contexto fundamental, mas veja, iniciar o estudo da Bíblia sem oração é um desastre. Jamais faça isso, meu irmão, minha irmã, jamais. Quando você pegar a Bíblia cedo para estudar ou à noite, seja qualquer que for o momento ou a hora, que seja com espírito de oração, que seja com atitude de reverência, porque o apóstolo Paulo, voltando ao texto que o senhor iniciou aqui o nosso estudo, o apóstolo Paulo ele dá ênfase na palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia faz essas repetições, ela quer trazer algo ou chamar a nossa atenção. Essas repetições na Bíblia não são casuais, tem um objetivo pelo qual elas foram colocadas ali. Então, quando o apóstolo repete diversas vezes aqui a palavra de Deus, então é uma ênfase especial que chama a nossa atenção para a importância disso aqui, quando nós estivermos no nosso estudo também particular ali. Então, nunca comece, a dica que eu deixo para você, além do que eu já falei, nunca comece o estudo da palavra de Deus sem oração, sem pedir ao Espírito Santo que lhe guie no entendimento da palavra do Senhor. Muito bem. Eu estudo um pouco parecido com vocês também, um aspecto de cada um, partindo da oração, né? Eu sempre falo com meu filho, conversamos, já estudou a Bíblia hoje, não esquece de orar, porque o autor é Deus. Ele usou instrumentos humanos, mas a Bíblia ela é de inspiração divina, o autor é Deus. Então, a primeira coisa, pede ajuda para ele te ajudar. E outra coisa que eu faço, eu gosto de Bíblias. Eu tenho muitas Bíblias com versões diferentes, com aparatos diferentes de estudo. Então, eu queria estudar um capítulo por dia. Não consigo. Mas eu vou lendo e aí eu vejo o que outra Bíblia traz, o aparato que ela traz para a gente, como que eu entendo o que outros estão falando na linguagem de hoje, nova versão internacional. Então eu vou lendo em versões diferentes aquilo que eu estou estudando, para com as versões diferentes abrir o meu campo de visão. E uma outra coisa que eu faço eu não faço por querer, eu meio que me teleporto ao local. E quando eu me teleporto ao local, eu fico visualizando o que está acontecendo ao redor, como é que são as coisas. E isso dá uma clareza de como que realmente as coisas aconteceram, a emoção que teve. É claro que eu não trago nada que o texto não indique, mas isso daí me ajuda na compreensão da palavra. E isso que você falou, né? A contextualização. E a gente aprende isso, né? E a gente ensina isso para os irmãos. Ver quem falou, para quem ele falou, quando ele falou, o que ele falou antes e o que ele falou depois. Que a gente se contextualiza. Eu estava no sábado passado, estive em Itapeva, um abraço para os irmãos lá de Itapeva. Tivemos um momento especial de batismo ali. E aí, conversando em algum momento com o irmão, e se ele estiver assistindo ele vai saber quem é,
a gente conversando sobre um assunto, e aí ele me fez uma pergunta, eu falei assim, olha, eu tenho que ler o texto para saber qual o contexto. Ele falou assim, não, pastor, o contexto é esse, esse e esse. Aí eu fui repetir, então, eu tenho que ler o texto para saber qual o contexto. Aí ele falou assim, não, pastor, o contexto é esse que eu estou falando. Eu falei assim, não, eu sei, mas eu tenho que ler. Porque isso faz... Não que ele estivesse mentindo, mas isso daí faz parte do meu processo para chegar a uma conclusão. Eu preciso ver o contexto, eu preciso ler para ver a minha cadeia de raciocínio vai sendo montada, e aí eu consigo chegar a uma conclusão. O contexto que ele está falando é o contexto verdadeiro, ele não estava mentindo para mim, mas para mim não adianta, eu preciso ter esse processo. Uma outra coisa que eu faço também, e é bom você fazer, eu trouxe até aqui para mostrar, você ter isso daqui, é uma concordância, porque através da concordância você vê aonde na Bíblia está se falando as mesmas palavras. De repente não é o mesmo assunto. Sim. A gente vai ver ali, por exemplo, amor, e a gente vai ver o que está falando sobre amor, não tem nada a ver com o que está falando em tal texto. Aí você tem que ver qual o contexto e ver se fala a mesma coisa. E eu vou fazendo o meu estudo da Bíblia. Essa daqui é a Bíblia que eu levo para a sua igreja. Quando eu vou lá pregar, eu levo essa daqui, que é a Bíblia do pastor, é bonitinha. Já essa daqui, e ela está até com essa capa aqui, porque por dentro está soltando alguma coisa, é a minha Bíblia de estudo, é onde eu anoto, onde eu escrevo. Aqui eu vou escrevendo e vou fazendo ligação, porque eu vou estudando um texto, e esse texto me leva para outro texto. E isso me ajuda a compreender. Esse é o meu processo de estudo. E quando você vai estudando assim, você vai vendo como que a Bíblia ela é perfeita, ela é completa, ela vai se ligando os assuntos. É o que Isaías fala, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a própria Bíblia ela vai te dando instruções, ela vai te orientando no que você precisa saber. Além disso, eu tenho alguns comentários bíblicos, tanto no computador quanto físico, e eu vou ler o que outros comentaristas já estudaram sobre esse assunto, que é mais ou menos o que o Marco faz com relação a sermão, assistir sermão. Eu faço isso também, quando eu estou preparando os meus sermões, eu estudo o texto em todas as Bíblias que eu posso, eu vejo todos os comentários bíblicos que eu tenho, e eu começo a assistir sermão e ler sermão sobre o mesmo assunto, porque isso daí amplia e eu posso montar agora, chegar onde eu quero com uma compreensão melhor. E isso me mostra como que a Bíblia era maravilhosa. E não dava para ser um livro humano. Ele é divino. E como é que vocês entendem essa divindade, essa revelação divina da Bíblia? Pastor, é importante a gente ressaltar esse ponto também, porque assim como Jesus, e eu já vou adiantar alguma coisa aqui de uma outra parte mais para frente, mas já adiantando aqui, assim como Jesus veio a essa terra como ser humano, encarnado, mas divino, a Bíblia também tem esses dois elementos. Isso é interessante, né? Porque ela é divina, né? Mas ela também tem o elemento humano que trabalha com ela. Mas veja, os dois se fundem ali e se torna algo poderoso, grandioso, como nós temos hoje, que é a palavra de Deus. Então é importante a gente ter essa perspectiva, ter esse olhar de que a Bíblia ela é divina, mas ela tem ali o ser humano como instrumento de Deus que trabalhou para escrevê-la. Eu trouxe aqui um pouquinho didático, né? Porque quando a gente começou o curso aqui na igreja, a primeira introdução foi a hermenêutica. E a hermenêutica ela mostra no primeiro capítulo da revelação, do descobrimento do que essa parte tem na Bíblia. Então, assim, para ter uma revelação, houve um revelador. Houve um revelador, que é Deus, e houve o receptor, que esse receptor é o ser humano, para que fosse escrito aquilo que Deus estava mostrando em visão, em sonho, no dia a dia do profeta, para que ele escrevesse. Mas Deus não colocou a palavra ditada
na boca do profeta, de quem escreveu a Bíblia. Deus não ditou, não falou: Moisés, escreve aí. E Moisés foi lá e rabiscou, falou: está errado, Moisés, volta e escreve aí. Então, assim, Deus, ele inspirou, e cada um dos seus escolhidos a escrever a Bíblia, escreveu da maneira que cabia ali no dia a dia. Tinha gente que era muito mais instruído, tinha gente que era muito mais perceptível, como vocês dois, tinha gente que era mais esquecido, como eu. Então, assim, o Deus não fez como fala, uma seleção. Falou: não, vou colocar só gente que sabe, só os tops, para que não saia nada errado. Não. Deus, ele usou o elemento ali que ele tinha, que ele conhecia o coração das pessoas e sabiam que aquelas pessoas iam ser usadas para aquele propósito, como nós vemos nas histórias bíblicas de hoje. Então, essa é a minha percepção dessa revelação que a gente tem, essa revelação divina, que Jesus Cristo atuou em todos os pontos, desde o princípio até Apocalipse, e até o Éden, né? Que outro dia você falou aqui. O Éden. O Éden. A semana passada a gente viu o detalhe de que os autores bíblicos falaram daquilo que era comum a eles, né? E é esse o processo. A inspiração vem divina através da revelação, através de sonhos, através do testemunho físico, porque eles escreveram daquilo que foi revelado para eles em sonhos e visões, daquilo que Deus moveu para que eles escrevessem, mas daquilo que eles viveram também. E eu comentei na semana passada o detalhe, a experiência que eu faço às vezes nas igrejas, de como que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, às vezes você vê uma coisa, parece que é contradição, mas não é contradição, é porque autores diferentes tiveram uma visão diferente sobre o mesmo assunto. Mesmo que fossem visão, veio uma visão, mas alguma coisa te chama atenção. Alguma coisa chamou atenção ao autor bíblico para que ele escrevesse daquela forma. Só que ele vai escrever como? Ele vai escrever do jeito que ele entendeu aquilo. Daniel, quando ele foi descrevendo ali os animais, ele foi descrevendo o primeiro muito bem, o segundo beleza, o terceiro, quando chegou no quarto engasgou, porque era um animal diferente, ele não conseguiu expressar, então ele expressa do jeito que ele entende. Ele fala da maneira que ele visualizou, da maneira que ele entendeu. Se hoje nós fôssemos ter as mesmas visões que Daniel, nós iríamos escrever coisa diferente, porque a nossa percepção de mundo, as coisas que nós conhecemos, é diferente das que ele conhecia. Isso faz diferença quando você vai ler a Bíblia, você tem que entender isso. Eu não sei se a lição em algum momento vai abordar no decorrer dos trimestres, o auxílio de secretários. Alguns autores bíblicos, eles usaram secretários para escrever para eles. A gente vê isso muito claramente nos escritos de João. Quando você vai ler o livro de Apocalipse no original, você vê que é um conjunto de palavras pobre. Por quê? Foi escrito por um pescador que tinha pouco estudo. Quando ele foi escrever os evangelhos, que foi depois de Patmos, ele foi escrever primeiro, segundo e terceiro João e o Evangelho de João, você vê mais riqueza de palavras. Ou seja, ali ele usou um secretário, ele ia editando, aí ele editou, ele ia editando e o secretário ia escrevendo. Eu acredito que a lição em algum momento vai abordar esse assunto e a gente fala mais sobre isso. Mas a Bíblia, ela é a vontade de Deus expressa com um linguajar humano. E daí a gente vai ver algumas coisas que nós consideramos erros na Bíblia. Só que a Bíblia, ela não foi feita para ser um livro de ciência, um livro de matemática, um livro de geografia, não foi feita para trazer exatidão em algumas coisas. Mas como nós falamos na semana passada, é o relato do relacionamento de um Deus com o seu povo. E eu achei interessante, na Novo Tempo, no comentário da Novo Tempo, né, os pastores que estavam ali comentando e falando um detalhe, né, que
vinha na genealogia e via um monte de gente, mas depois a Bíblia excluía alguns e falava só de outros. Como vinha Caim e Abel, e aí focou na descendência de Abel, e aí vinha os filhos de Noé, e aí focou na descendência só de um, e assim foi no decorrer de toda a genealogia. Por quê? Porque é a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Aqueles que não queriam fazer parte do povo de Deus, eles ficavam de lado, porque a história é do relacionamento de Deus com o seu povo. E aí ia mudando os personagens, mas era sempre o relacionamento de Deus com o seu povo. E a Bíblia é essa revelação. A lição, ela traz um porquê que a Bíblia foi escrita. Vocês já pensaram nisso? Por que a Bíblia foi escrita? No íntimo de vocês? Muito boa pergunta, né, pastor? No seu íntimo? Pastor, antes de responder essa pergunta, deixa só continuar no seu raciocínio aí, da questão da revelação ainda da Bíblia, né? Porque nós temos aí pelo menos 2 tópicos falando sobre a revelação da Bíblia, que é a revelação geral, que os teólogos colocam aí, e a revelação especial. A revelação geral, nós podemos ver Romanos 1:20, Paulo falando das coisas que foram criadas, que elas revelam o Deus Criador. Então, quando a gente olha para a natureza, e esses dias estando com o meu irmão Marcos ali no sítio dele, tem sido uma bênção, porque eu olho para a natureza, olho para o céu, a gente faz uma caminhada ali antes de começar os trabalhos do dia, e olha, tem sido uma bênção, olhar para o céu, olhar para a natureza e ver que tem as digitais do Criador ali, é algo fantástico. E também tem, como eu falei, a questão da revelação especial. O doutor Emílio dos Reis, que professor ali do NASP, né, foi meu professor, ele destaca no seu livro Introdução Geral à Bíblia, pelo menos três elementos que fazem parte da revelação especial. Ele coloca a Bíblia, Jesus e os milagres que Deus realiza na vida do ser humano. Ele coloca outros, mas esses 3 de forma especial. E aqui eu queria só destacar a pessoa de Jesus, porque os outros, pastor e irmão Marcos, são importantes. As outras revelações especiais, quer seja a Bíblia, quer sejam os milagres, são importantes, meus irmãos. Mas em Jesus há a revelação completa e perfeita de Deus. É isso que eu acho extraordinário. Agora, voltando à sua pergunta, eu acredito, pastor, que... Qual foi a sua pergunta mesmo? Por que a Bíblia foi escrita? Por que a Bíblia foi escrita? Eu acredito no meu íntimo que Deus tinha um plano para o ser humano, e esse plano, ele envolvia a questão da escrita também, porque quando a gente analisa essa questão, e já adiantando um ponto também aqui da nossa lição, quando a gente vai olhando para toda a história da Bíblia, a gente vê que ela era transmitida de forma oral, mas chega um momento que é necessário escrevê-la, né? Porque diminui-se o tempo de vida do ser humano, a memória já não é mais a mesma, e agora tem também a questão do alcance desse material, dessa palavra. Hoje nós sabemos, milhões de Bíblias são distribuídas, produzidas ao longo do ano. Como o senhor falou, o senhor deve ter aí 20 ou mais versões de Bíblias diferentes. Eu tenho um pouquinho, o Marcos também tem um pouco na casa dele. Ou seja, Bíblia não falta. Então, no meu íntimo, eu acredito que Deus preparou esse livro, e todo o conteúdo que tem nele é o necessário para a nossa salvação. Então chega até nós como uma carta de amor de Deus para trazer as boas novas de salvação ao ser humano. Amém. Você falou sobre esse assunto, Marcos? Eu só vou um pouquinho nessa linha, e eu não estou te copiando não, tá? Mas sempre quando eu li um livro, eu me remeti à história. E vendo essa pergunta, eu até comentei com o Diego essa semana sobre isso. Quando Deus viu aquele povo da Babilônia, da Torre de Babel, construindo aquela torre, se confundindo tudo
com aquilo que Deus já tinha falado, tinha revelado, que não haveria mais dilúvio. E aquele povo desacreditando daquilo, construindo uma torre para se gloriar, para falar que era o melhor, para falar, olha, aqui nós somos o top, nós temos a maior construção do mundo. Então Deus confundindo aquele povo e trazendo um pouquinho do que o senhor falou também sobre os escolhidos, que foram os filhos de Sem, né, nessa época, e depois de muitos anos é que veio a existir Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia. Essa revelação não poderia ter ficado esquecida, porque Deus viu que realmente, nesse parâmetro que o Diego falou, a memória de Adão e Eva era 100%. Hoje, se eu usar 2, gente, é muito. Então, assim, é complicado. Então, meus neurônios já foram gastados. Um dia eu dou meu testemunho para vocês. Mas Moisés foi o primeiro que Deus escolheu ali, porque ele estava numa região, né? Moisés já tinha sido escolhido desde criança, lógico que a gente conhece a história de Moisés, mas ele estava junto com os felícios, que também já tinham uma noção do alfabeto, de como escrever. Então Deus usou Moisés para contar a história do princípio, para que as pessoas não esquecessem aquilo que tinha sido dito por anos e anos e anos e anos e anos, e com certeza a mãe dele sabia, o irmão sabia, e então assim foi escrito para que a gente não esquecesse. Chegou até nós, foi dividido em vários idiomas, né? Até pegando um pouquinho do gancho lá da Novo Tempo. Hoje nós temos aí a João Ferreira de Almeida, trouxe para o português. Graças a Deus a gente tem esse material na mão para a gente poder conhecer a palavra de Deus, conhecer realmente o que Deus tem para nossas vidas, a gente levar isso como um manual, né? A Bíblia é um manual para que todas as pessoas, indiferente de quem, raça, credo, língua, é um manual para todas as pessoas. Se todo mundo seguir esse manual, esse mundo seria muito melhor. Se todo mundo conhecer esse material, com certeza Jesus voltará. Amém. Amém. Uma coisa que me impressiona, a gente sempre fala da escrita da Bíblia, né, que foi escrita por cerca de 40 pessoas em 3 continentes diferentes, com culturas diferentes, com visão de mundo diferente, mas eles foram guiados por Deus para escrever aquilo que Deus queria, né? Me impressiona alguns detalhes desse processo, né, da escrita, porque Deus ele movia eles a escreverem, inspirava eles a escrever através de visões, sonhos, através daquilo que eles vivenciaram, mas teve um momento que Deus falou assim: não, mas peraí, isso daqui é comigo. Não, isso aqui não é responsabilidade sua, não, isso aqui é comigo, isso aqui é importante, isso aqui tem a ver com o meu caráter, porque a Bíblia ela foi escrita por mãos humanas, inspirada por Deus, mas na hora de falar do caráter dele, não deixa que eu falo, sobre mim, aqui sobre o meu caráter eu falo, e aí os 10 mandamentos é a parte em que não foi escrita por mãos humanas. É claro, depois foram feitas as cópias, Moisés repetiu de novo, mas aquele primeiro momento, quando foi dado para o homem, escrito, de forma escrita, porque o homem já conhecia os mandamentos de Deus, mas foi dado de forma escrita, ali não, Deus falou assim: não, ali é comigo, é eu que escrevo. É que nem foi escrito na parede lá no livro de Daniel, aqui também, aqui é eu que escrevo, essa parte comigo. Então, concordo e faço coro com vocês aí no motivo de escrever a história, o relato dele com o seu povo, e o detalhe também de estamos há muitos anos do pecado e a nossa mente não é a mesma, né? Quantos por cento mesmo? Viu? Já esqueci.
Então a gente vai esquecendo. O professor Rodrigo Silva na faculdade, não sei se você teve aula com ele falava sobre a tradição adâmica. E esse processo de falar de pai para filho, que ia se espalhando, os povos iam se espalhando, e aí lá na frente você vê um grupo que não faz parte do povo de Deus, mas contando as mesmas histórias. Por quê? Porque a história chegou até lá. Eu fui fazer visita com Marcos, e nós ficamos uma tarde inteira visitando os irmãos e fazendo, sabe o quê? Ouvindo história. Eu já contei um pouquinho dessa história por lá de cá, em algum lugar, com conversas de amigos, e não saiu do mesmo jeito. Não foi o jeito certo de contar a história. E assim vai acontecendo. Com a Bíblia não foi diferente. Os relatos foram se perdendo. Moisés, quando foi escrever, ele usou parte daquilo que ele ouviu dos seus pais, ouviu dos tios, dos amigos, dos anciãos. Ele usou isso que ele ouviu, mas aquilo que faltava foi revelado. Deus revelava, e através dessa revelação ele escrevia ali o assunto dele, ele falava do que ele precisava. Até mesmo, sabemos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e é um consenso entre os teólogos que ele escreveu também o livro de Jó, que possivelmente tenha sido o primeiro livro dele. E de repente ele ouviu a história de Jó em algum lugar. Ele ouviu a história de Jó. A história de Jó era conhecida, mas aquilo que faltou a ele foi revelado. Quando você lê a história de Jó, você vê ali claramente o grande conflito que nós estamos vivendo hoje, e que pelos sinais que estão se cumprindo cada vez mais, nós sabemos que esse grande conflito ele está terminando, e muito em breve nós teremos a vitória vinda pelo nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Mais alguma impressão? A lição ela traz sobre o paralelo entre Cristo e as Escrituras. Eu, quando dou o meu estudo bíblico sobre a Bíblia, e em alguns domingos eu tenho feito em algumas de nossa igreja, eu fiz lá em Munhoz já, mas você não estava lá, mas também não ia precisar. E aí eu costumo falar, explicar muitos dos detalhes que nós estamos estudando aqui. Eu falo no meu estudo bíblico, e no final eu uso alguns apanhados de textos para fazer essa comparação entre Jesus e a palavra. E eu começo às vezes ali em João 14, que diz assim, né, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu pego essa verdade, e aí tem um texto, né, que fala: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, que é a verdade, ele também é a palavra. E eu sempre encerro com o texto do verso memorizado do sábado passado, que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual a impressão que vocês têm tido aí, o que vocês captaram aí da lição sobre esse detalhe desse paralelo entre Cristo e a palavra, entre as Escrituras e as Escrituras? Eu vou deixar o Marcos comentar agora, porque eu já havia falado até dessa questão, por isso que eu falei, vou adiantar agora, mas depois a gente retoma essa parte. Então, como eu já comentei, eu passo aqui para o nosso companheiro. Ele jogou a batata quente aqui no meu carro. Parabéns, Marcos. Mas assim, a própria lição que nós estamos aqui fazendo, os textos que foram aqui selecionados para a pergunta dos paralelos, ela já deixa bem claro para a gente que a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus, o verbo, né? Como eu não sei falar hebraico, tá? Então não vou lembrar o nome aqui. Mas o verbo, a tradução do que o original está escrito, ele já deixa bem claro que é o próprio Jesus, que seria encarnado num determinado tempo para que viesse falar tudo aquilo que já tinha sido dito.
mas de uma maneira sutil, de uma maneira amorosa, de uma maneira paternal, para que as pessoas realmente entendessem o que era o significado da palavra de Deus, que é amor. Para que as pessoas tivessem esse conhecimento e levassem adiante aquilo. Que tudo aquilo que naquele momento, quando Jesus veio ao mundo, estava sendo pregado e estava sendo colocado, estava em contradição à palavra de Deus. Porque Deus, até vou colocar aqui uma história minha mesmo. Quando eu fui batizado, até comentei com o senhor, já comentei com o Diego. Quando eu fui batizado, depois que eu saí da água, me troquei lá e saí lá fora, todo mundo começou a me abraçar, e teve alguns irmãos que falaram: olha, agora a tua vida vai ser um pesadelo, agora você se prepara, porque o andar com Cristo não é fácil. E eu quero falar para você, meu irmão, que ainda não se batizou, ainda não se entregou e ainda não conhece a palavra de Deus, que você está ouvindo a gente hoje. A minha vida se tornou muito mais fácil. A cruz que eu carregava, hoje eu já não carrego. Eu já não sinto peso nas minhas costas. O meu deitar, o meu levantar é muito mais feliz. Então, muitas vezes, a gente com os próprios irmãos, deixa uma má impressão do que você tem a seguir. E na verdade, você seguir a Cristo é a felicidade, é o amor, é aquilo que a gente procura dia a dia. Todo mundo está atrás de uma felicidade, todo mundo está atrás de um amor. E você não consegue, fala: poxa vida, minha vida o meu amor é instantâneo, minha alegria é instantânea. Vá a Cristo, se entregue a Cristo. Você vai ver que o seu amor e a sua felicidade é contínua, é todos os dias. E se vir aflições, você sabe que você tem um Deus do seu lado para poder te ajudar. Se vir a falta, você sabe que tem um Deus para te consolar. E você não está mais sozinho. Então, essa a impressão que eu tenho do paralelo entre Cristo e a Escritura, é que a palavra dele é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, nós não temos que ficar com dúvidas em relação a que o livro nos propõe. Basta a gente entender. Basta a gente procurar entender. E para isso a gente tem que estudar. Se a gente não estudar a palavra de Deus, a gente não entende. Se a gente ficar só ouvindo a palavra de Deus, a gente vai entender, é claro, mas se a gente procurar e cada vez mais esmiuçar a palavra de Deus, a gente vai saber que Ele realmente faz parte da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia, da família, dos amigos, do trabalho e assim diante. Deixa eu falar. Pastor, eu quero continuar naquele pensamento que o senhor iniciou anteriormente sobre a questão da lei de Deus. Porque no versículo aqui, no capítulo, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, que vai tratar da questão da inspiração, que é o tema que nós temos também colocado aqui. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Observe isso aqui. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu acho interessante aqui, quando a Bíblia fala que esses homens eram santos. E ontem, para o mundo, e a tradição, ontem foi um dia santo, a Sexta-feira Santa, mais conhecida como a Sexta-feira Santa. Eu quero dizer aqui, pastor, que todas as vezes que eu li a Bíblia, algumas vezes que eu li toda a Bíblia, fiz planos de ler a Bíblia por um ano ou mais, eu nunca vi o ser humano tomando a iniciativa de tornar algo santo. Eu sempre vejo Deus dizendo: isso aqui é santo, essa instituição é santa. Você olha para o início e Deus diz que o sábado é santo. Então, no conceito bíblico, no ensinamento da palavra de Deus, só existe um dia santo, pastor, e esse dia é o sábado.
Então não tem sexta-feira, nem segunda, nem domingo, nem nenhum outro dia. O dia santo é o sábado. E aqui Deus agora declara que esses homens, apesar das suas fragilidades, das suas imperfeições, limitações até, eles eram homens santos. Sabe por que eu estou levantando essa questão? Porque certa vez, estudando a Bíblia com alguém, chegando nesse ponto, a pessoa falou: mas veja, a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: é verdade, está certo? Tinha que ser por homens, né? Não tinha como ser por outro meio, porque Deus se utiliza desse instrumento humano com essas características para que ele pudesse ser, então, o transmissor dessa palavra. Agora, quando eu olho para Apocalipse 14:12, lá, irmão Marcos e pastor, traz uma ideia fantástica sobre o que é ser santo. Lá diz assim, meus queridos que nos assistem agora: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por isso que eu voltei no seu ponto. Eles não eram santos por sua própria justiça ou por sua santidade humana, não. É porque Deus colocou essa santidade sobre eles, os preparou para esse momento e para esse ministério, e porque eles eram fiéis à lei do Senhor e tinham uma fé em Jesus Cristo. Então você quer ser santo? Você que está em casa, quer ser santo? Simples, é obedecer à lei do Senhor e ter a sua fé em Jesus Cristo. Bem, eu separei um texto aqui, a lição ela traz também em algum momento esse texto, de Hebreus capítulo 1, e diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Amém. Nós temos, o Diego falou sobre a revelação, né? A geral e especial. E que na especial nós temos ali 3 elementos: nós temos a Bíblia, nós temos Jesus, nós temos os milagres. E uma coisa que eu lembro do pastor Emilson, ele ia falando e ele sempre lembrava: mas de todas as revelações, a maior revelação de todas é Cristo Jesus. Amém. E ele é tão perfeito nesse ato de revelar, que ele, sendo Deus, ele veio a esse mundo e era conhecido como Filho de Deus, e ele revelava a Deus, ele mostrava quem era Deus. Ele foi, como o Marcos falou, ele foi o verbo encarnado, né? A palavra encarnada, e ele veio, ele revelou a Deus, mas ele viveu aqui como homem, e como homem, depois que ele foi assunto ao céu, ele vai lá para revelar quem nós somos. Amém. E para falar: eu sei o que eles passaram. Então ele é a melhor revelação, Jesus é a melhor revelação, porque ele é o melhor revelador de quem é Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Deus, que não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas, se você quiser ser separado, ser santo, né? Ser separado para ser levado com Deus para o céu, você pode, crer em Cristo Jesus. Amém. Amém. Siga os seus ensinamentos. Só que ele, nessa revelação perfeita, lá no céu, ele também revela quem nós somos. Ele é um pecador, ele é um miserável, ele merece a morte, mas ele aceitou a minha vida. Amém. E é o que nós estamos vendo na Semana Santa. Ele aceitou a minha vida, e por isso eu justifico. Amém. Por isso eu torno santo. Isso é maravilhoso. Jesus, ele é a revelação perfeita. Ele é a palavra perfeita do nosso Senhor e Salvador. Só que nenhum de nós estávamos lá quando as coisas aconteceram. E como é que eu creio nisso? Como é que eu sei que isso é verdade? Como é que você sabe que isso é verdade, Lô? Como é que você sabe que quando Elias orou, caiu fogo do céu? Como é que você sabe disso? Eu creio. Eu tenho muita fé que tudo isso é verdade. Só pela fé é que nós vamos entender tudo que realmente foi colocado, tudo que realmente a gente estudamos, tudo que realmente a gente cremos nesse caminhar, né? Porque existem vários caminhos nesse mundo, existem vários caminhos, mas o caminhar com Cristo
Ele é doce. Então, Ele leva você a crer em tudo isso, nessa salvação maravilhosa que um dia nós vamos ter, de encontrar nossos amigos, nossos entes, nossa família, todos junto aos pés de Cristo. Amém. E aqui, pastor, continuando nessa ideia, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só que coisa, né? Primeiro do judeu e também do grego. E o 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então veja, meus amigos, dentre os textos que nós temos aqui na lição e que nós poderíamos mencionar, mas por falta de tempo não temos condições para isso, o apóstolo Paulo deixa claro que se alguém quiser obter a salvação por meio do Evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa tem que crer. É o mínimo que ela pode fazer, pastor, né? E aí ele vai reiterar essa ideia em Romanos 10, 17, que ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, meu amigo, não existe outro caminho. É a fé, é a crença, é a confiança, é a certeza, a convicção de que essa é a palavra de Deus. Ah, Diego, mas eu preciso de evidência. Mais do que Deus já deu, meu amigo, aí fica difícil, né? Quantas evidências Deus já não nos deu? E também, como o Marcos comentou aqui muito bem do seu testemunho, vidas sendo transformadas, pastor. As nossas vidas foram transformadas. Quer maior evidência do que esta, do poder da palavra de Deus? O Quarteto Arautos, ele tem uma música, um hino, que eles falam, né? Pois saiba que o primeiro milagre é confiar. O primeiro milagre é confiar. Jesus, em muitos dos seus milagres, ele falava, né? Vai, a tua fé te salvou. Porque você creu, você foi salvo. Eu tenho algumas impressões positivas sobre a fé, sobre crer, sobre você acreditar naquilo que Deus ele falou, naquilo que as pessoas estão vivendo. E pegando esse gancho que você fez aí dos textos, eu lembrei de um outro texto, que é João 3,16, né? Que é o verso áureo da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa vida eterna está em Cristo Jesus, se assim crermos, se crermos nele, se o aceitarmos como Senhor e Salvador. Última impressão de vocês querem completar? Eu quero só mencionar, o senhor pegou um texto porque eu falei de alguns textos e agora eu me lembrei de um outro texto porque o senhor falou sobre João 3,16. Marcos 16,16, pastor. Quando ali a ordem para batizar, antes de batizar, fala que tem que crer. Quem crê e for batizado. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a crença, a fé bíblica não é cega. Deus nos deu evidências suficientes para a nossa salvação e para a nossa crença na palavra do Senhor. É o mínimo que a gente pode fazer em resposta a tudo que Deus já fez e ainda faz por nós. Amém. Marcos, suas últimas impressões? Não, eu estou satisfeito. Está satisfeito? Está acabando nosso tempo. Eu estou perguntando aqui para vocês, se vocês têm alguma pergunta. Gente, vamos perguntar. Eu estou aqui ligado aqui no Face, mandando vocês perguntarem, mas até agora a gente não teve nenhuma pergunta. Eu acho que vocês também estão satisfeitos como eu. Então... Tá tranquilo. Feliz sábado, né? Queridos, a palavra de Deus, ela é vida. E ela transforma. Semana passada, quando eu estava aqui com o Vinícius e perguntando, né, se ele conhece alguém que foi transformado por essa palavra, eu pensei em algumas pessoas. Uma delas foi o Marcos. Eu não conheço toda a história do Marcos, mas se você quer conhecer assim que as igrejas estiverem liberadas para ter o culto, convido o Marcos para pregar, para ele contar a história dele, o testemunho dele, e vocês vão ver que a palavra salvou. Amém. A palavra libertou ele e ele hoje é um servo de Deus. Amém. Eu tenho certeza que você também teve uma experiência com essa palavra
essa palavra que traz vida, essa palavra que revela Cristo Jesus, que foi escrita por homens pecadores, imperfeitos, mas que foram chamados por Deus para fazer a diferença e para trazer a mensagem de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas aí fora que não conhecem esse Cristo que nós conhecemos e eles precisam conhecer. E o meu convite a você é que você possa ser, da maneira que esses homens e mulheres que foram usados por Deus como servos deles, que é descrito aqui nessa palavra, muita gente foi usada por Deus para ser instrumento por Deus, alguns para escrever, outros para atuarem. Que você possa ser usado por Deus também aí onde você está, que você possa fazer a diferença na vida dos seus irmãos e você possa ser Cristo para eles, que eles possam ver Cristo através de você. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Daqui a uns 20 a 30 minutos, essa mesma mensagem, essa mesma lição vai estar no YouTube também. E se você quiser compartilhar o link com o YouTube com outras pessoas, fique à vontade. Se tiver perguntas, pode mandar aí e a gente vai entrando nos comentários depois e respondendo. E você é nosso convidado para daqui a pouco, às 11 horas, o culto da Novo Tempo com o pastor Josanã. E às 20 horas nós continuamos com as mensagens inspiradoras do pastor Luiz Gonçalves. E na próxima quarta nós voltamos aqui com a nossa live, o nosso culto de quarta-feira aqui para o nosso distrito, também para os irmãos que têm nos acompanhado. Eu queria orar com você agora, orar que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus queridos, te proteja nesse momento de crise que nós estamos passando, proteja também aqueles que estão, eu sempre falo nas minhas lives, que estão na frente de batalha, os nossos médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os policiais, os caminhoneiros que estão indo e vindo, trazendo o suprimento que nós precisamos. Vamos lembrar deles também e que você possa ser abençoado por Deus. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e bom Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua palavra. Tua palavra que é vida, Senhor, que é luz. A Tua palavra, Senhor, que veio de forma, Senhor, presente para nos transformar e nos envolver, Senhor, de maneira que nós possamos compreender o Teu querer. Nós possamos, Senhor, encontrar na Tua palavra a vida e a salvação em Cristo Jesus, que é a melhor revelação do Teu amor, a melhor revelação da Tua palavra. Por isso, Senhor, continue nos falando mais vezes através da palavra. Abençoe, Senhor, cada irmão que nos acompanhou, que vai nos acompanhar, Senhor, no decorrer da semana. O Senhor possa abençoar as suas vidas, o Senhor possa abençoar a sua família, o seu lar. Que através dos cultos que estamos fazendo aqui, através das lives, através do estudo pessoal deles, Senhor, em casa, eles possam e nós também te encontrar a todo momento. Amém. Fique conosco, nos abençoe e nos dê um restante de sábado feliz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.